São 8h25, 8h25. A Orlândia Rádio Clube quer a sua participação. Envie o seu WhatsApp para o RC e dê a sua sugestão para melhorar a sua cidade, a sua rua, a sua avenida, ou traga a sua reclamação. Se você quiser também, envie uma mensagem de voz ou texto para 999959011. Pratique cidadania, exija os seus direitos. Sina Indústria de Óleos Vegetais, a maior produtora de óleo vegetal de São Paulo. Processa mais de 3.000 toneladas de sementes de girassol e 70.000 toneladas de soja mês. Emprega mais de 1.000 funcionários diretos e mais de 2.200 indiretos. Agricultor, faça um bom negócio na hora de vender sua soja. Ligue 3820-9000. Daqui a pouco, na ORC... Chamada Geral. Um programa super legal. ORC. Microfone na cara da notícia. Orlândia Rádio Clube. 8h24, 8h24. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, é o nosso convidado, ele que é o presidente do Patriotas. Era PEN, o Partido Ecológico Nacional, hoje Patriota. O Alexandre Ferancini. Alexandre é um amigo e sempre que convidado, sempre solícito aqui com a nossa reportagem. E nós agradecemos. Alexandre, um abraço a você, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Bom dia Adson, bom dia ouvintes da Orlândia Rádio Clube. O prazer é meu, né? É sempre muito satisfatório poder estar aqui na Orlândia Rádio Clube e a gente batendo um papo aí sobre políticas, atualidades da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso Brasil. Alexandre, você preside hoje o Patriota. Como está o seu partido aqui na cidade de Orlândia? É isso mesmo, a gente é presidente do Patriota, antigo PEN, Partido Ecológico Nacional, aqui no município. Tivemos um candidato a deputado, tivemos vários, né, mas a gente representou um aqui, que foi o Adilson Barroso. Não foi eleito, ele não conseguiu se eleger. E ele está, assim, modéstia à parte, é um partido pequeno, considerado como partido nanico, né? Partido nanico, mas está bem, a gente está trabalhando. Você falou em eleição, Adilson Barroso. Aliás, Adilson é um amigo meu, você sabe. Aliás, uma das primeiras eleições, né? Quando ele candidatou pela primeira vez a deputado, nós trabalhamos lado a lado, estive até lá na cidade dele, é um amigo. Mas, Alexandre, eleição 2018, que limpa, hein? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na sua opinião, a que se deve esse fato? Ô Adson, verdade, foi um limpa, precisava ser um pouquinho mais, mas teve um número significante, um número considerável de, vamos dizer, medalhões, caciques, que não foram reeleitos. Nós temos um dado e eu atribuo a isso a dois fatores. O primeiro é que o pessoal, a população, ele não suporta mais tanta corrupção. Ele não suporta mais. Outro fator também muito interessante, no meu ponto de vista, que colaborou para que esse limpa fosse feito, são as redes sociais. Nós temos um dado que no estado de São Paulo, o estado de São Paulo foi o estado que mais, né, ou menos se reelegeu. Em segundo lugar, vem o estado do Rio de Janeiro. São estados que, de uma certa forma, o acesso da população às redes sociais é maior do que na região Nordeste. Então, eu atribuo às redes sociais, porque hoje não tem como você falar que você não ficou sabendo
não tem como você falar que você estava alheio a certas situações. Então, eu atribuo a isso. Uma, que a população não quer mais esse político que vive mentindo, vive fazendo assistencialismo barato. E, em contrapartida, ele tem nas mãos, hoje, através de um aparelho celular, um smartphone, né? Você tem acesso à internet, você tem acesso ao WhatsApp, você tem acesso ao Facebook, outras mídias sociais, que levam o conhecimento para o cidadão. E hoje ele fica sabendo. Se eu lanço uma candidatura, hoje tem aplicativos que, se eu tirar minha foto aqui, ele vai falar se eu respondo algum processo na justiça, se eu devo alguma coisa para a justiça e tudo mais. Então, eu atribuo às redes sociais, apesar que já tem deputados já querendo limitar esse acesso, principalmente no WhatsApp, que é onde o maior número de compartilhamento, né, de informações se dão. No Facebook também, mas o WhatsApp é toda hora, o pessoal cria grupos, né? Hoje você pode criar um grupo com no máximo 254 pessoas, e hoje vem uma informação, imediatamente a primeira coisa que a pessoa faz, ela vai lá e compartilha. Então, mesmo aquele que não gosta de política, aquele que quer ficar um pouquinho alheio a certas situações, mas ele acaba recebendo a informação. É onde ele acaba filtrando. Opa, esse aqui, esse responde. Esse não responde, para você ver. Vamos aqui pegar rapidinho. Dilma Rousseff, no estado de Minas Gerais, não foi eleito. Roberto Requião, no Paraná, também não foi eleito. Não foi reeleito. Né? Beto Mansur, lá em São Vicente, também não foi reeleito. E outros mais, a própria Maria do Rosário também não foi reeleita, ela sempre estava na mídia, né, sempre debatendo a respeito dos direitos humanos, também não foi reeleita. Então, eu acho isso muito bom, eu acho super favorável, porque são pessoas que estão ali há muito tempo e tem que dar oportunidade para o novo. Sem falarmos no Suplicy também, né, que foi uma surpresa muito grande para o estado de São Paulo. Todos o tinham já como senador. Isso mesmo. Isso eu vejo também, no caso do Suplicy, a pesquisa dava como ele em primeiro lugar. Dava ele como eleito. Assim também como em Minas Gerais, para senador do mesmo, eu falo porque é do mesmo partido, né? Ambos são do mesmo partido, dava como primeiro lugar. E aí, de repente, acontece essa surpresa, né? Então, eu acho muito positivo. Suplicy, nada que não vejo, nunca li nada que desabonou a pessoa dele, né? Mas eu acho que tem que dar oportunidade para as novas ideias. O Brasil não suporta mais essa velha política. Eu acredito assim. Tem que dar oportunidade para o novo, novas ideias. O tempo passa, o mundo vai passando, as pessoas vão mudando, ideias novas vão surgindo, né? E eu acredito que é isso. Alexandre, nós tivemos aí um primeiro turno, em termos de Orlândia, bastante tranquilo. A sua expectativa em relação agora ao segundo turno, afinal de contas, também como diz no linguajar popular, rápido e rasteiro, que tem 2 nomes a presidente e 2 nomes ao governo do estado de São Paulo. Qual a sua expectativa? Primeiro turno a gente tinha vários nomes, então isso polarizava um pouco. O debate ele era um pouco mais amplo, trazia um pouco mais de confusão, vamos dizer assim, politicamente falando, né? Pessoas que não são convictas no primeiro turno, oscilavam um pouquinho para lá, depois mudava, de repente ouvia uma opinião aqui, já mudava para o outro. Aí nós tínhamos aí 6 candidatos que estavam na mídia, né? Toda hora se debatendo. O segundo turno, um pouco diferente. Relacionado ao que aconteceu, eu fiquei um pouco surpresa com o Geraldo Alckmin. Né? No estado de São Paulo, estado que ele há 24 anos como governador, eu fiquei um pouco surpreso pela baixa quantidade de voto que ele teve. Né? Ficou em quarto, salvo engano, acho que em quarto lugar. Né? Vamos dizer, entre aspas, no curral eleitoral dele. Né? Mas dava o que aconteceu, o que as pesquisas apontaram. Para o segundo turno, já é um pouco mais fácil do eleitor decidir. São 2 candidatos apenas, no caso, para estados que não vai ter a reeleição para governador, são 2 candidatos.
estados que vão ter reeleição para governador, segundo turno, aí no caso são 2 vezes que ele vai lá votar, então são 2 teclinhas ali. Então é mais fácil. Eu acredito que a pesquisa está mostrando aí, né? O Ibope lançou ontem, vamos colocar aí com a margem de erro, 60% para o candidato do PSL e 40 e poucos para o candidato do PT. Acredito que não vai ter muita alteração, porque o tempo é curto, foi uma eleição curta devido à Copa do Mundo, então os candidatos aí estão se esperneando, né? E eu acredito que não vai ter muita alteração, não. O candidato que, isso muitos não acreditaram, Geraldo Alckmin ele não acreditou nas mídias sociais, fez uma parceria com o Centrão, com vários partidos, para ter 4, 5 minutos aí na mídia televisiva, e esqueceu das redes sociais. Então esse foi o grande erro dele. E em contrapartida, o outro candidato, ou esse que lidera, do PSL, ele já investiu maciçamente nas redes sociais, mas no caso dele foi que ele não tinha saída, ele tinha 8 segundos só de televisão. Então ele falou, olha, ou eu pego nas redes sociais ou eu não pego. E ele pegou e acabou se dando bem, porque hoje eu acho que futuramente a televisão, sair não, mas vai diminuir muito, das pessoas que buscam informação na televisão. Nós estamos ouvindo o presidente do Patriota, o Alexandre Ferancini. Alexandre, nós não poderíamos deixar de perguntar para você. Você é orlandino, ama logicamente como orlandino a sua cidade, quer o melhor para a sua cidade, acompanha a política também aqui local, e nós gostaríamos de um balanço seu também como orlandino, como presidente de um partido. Como você está vendo a atual administração Vado, o trabalho desta Câmara de Vereadores, aliás, a Câmara que tem dado o que falar, infelizmente, com alguns fatos ruins que tem acontecido. Qual é a sua opinião a respeito? Qual a análise, o balanço que você faz? O Adson, nós amamos, eu amo a minha cidade, aqui eu nasci, aqui eu constituí família, aqui eu crio as minhas filhas, aqui eu ganho o pão nosso de cada dia. Então eu amo a minha cidade e sempre que posso a gente procura estar envolvido no dia a dia, das situações que acontecem. Está mais do que provado para aqueles que ainda têm uma certa resistência, que não cabe mais na política brasileira, a nível municipal, estadual e federal, não cabe mais uma política assistencialista, não cabe mais. O que nós precisamos, o que nós vamos precisar daqui 2 anos, não só Orlândia, mas todos os municípios, nós vamos precisar de gestores competentes, gestores que têm compromisso com as contas públicas. Eu acompanho todos os dias as emissoras daqui de Orlândia, e a gente vê que não dá mais. Como o Chester usa muito bem a questão, não existe almoço de graça, e de fato não existe mesmo, porque hoje quem está pagando esse almoço? Alguém está pagando, somos nós mesmos. Então essa visão de política assistencialista, eu quero acreditar que sim, estão com os dias contados. O prefeito, eu acredito que ele tem percebido isso. Já ouvi agora de manhã que não vai ter festa para o funcionalismo público, que é comemorado dia 28, geralmente tem uma festa, uma coisa assim. Não vai ter, acho que vai ter um ponto facultativo, A gente percebe que ou você tem responsabilidade com o orçamento público, e o orçamento, a visão, na realidade, a visão daquele que administra tem que ser mudado o mais rápido possível. Nós vivemos numa república, eu já falei isso aqui, numa res coisa, em latim, pública. A coisa é pública.
Se eu administro o seu dinheiro, eu tenho que administrar ele com responsabilidade. Os impostos que nós pagamos todos os dias, e não são poucos, ele tem que ser revertido para o benefício da população. O Estado, o município, a prefeitura, ela não produz nada. Ela não é uma empresa. Eu não gosto daquele termo, a maior empresa de Orlândia é a prefeitura. Eu não acredito que isso é verdade, porque empresa é aquele que produz, aquela que gera receita, aquele que gera riqueza para o país. Prefeitura não é empresa, ela não gera riqueza. Então, eu não posso gastar mais do que aquilo que eu recebo. Se eu recebo R$2.000 e eu não tenho um controle, um centro de custo, onde eu vejo onde que está saindo o meu dinheiro, eu vou ter problema com isso. E isso não é novidade no município de Orlândia. A maioria dos municípios do Brasil estão com problemas. Por quê? Por causa da gestão. A coisa é pública, tem que administrar com seriedade, o dinheiro não é meu, eu não posso pegar aquele dinheiro que é meu e fazer dele o que eu bem entender, o que bater na minha cabeça. Com isso, o que acontece? Quando há a irresponsabilidade, eu não estou querendo dizer que isso é com dolo, com intenção, não, às vezes é porque falta de, não é gestor e tudo mais. Quem que sofre? É a população que sofre. Nós não temos, eu sempre falo isso, Orlândia era motivo de orgulho. Orlândia era motivo de orgulho. Você ia em Salles Oliveira, no Poranga, São Joaquim, Morro Agudo, né, a gente ia passear. Quando você falava que era de Orlândia, tinha um certo respeito. O pessoal olhava diferente, porque nós sempre tivemos pessoas, apesar de eu ser novo, mas a gente acompanha a política, nós sempre tivemos pessoas, né, no comando da cidade, pessoas que tinham responsabilidade. Então, é necessário, é preciso rever, para daqui 2 anos, né, a população precisa começar a entender que nós não precisamos de políticos. Político nasceu na Grécia, onde ele sentava, ele ia lá num palanque, e ali, com o poder de persuasão da sua oratória, ele ia lá e convencia o pessoal. Nós não precisamos de políticos, nós precisamos de gestores, bons gestores para administrar com responsabilidade o dinheiro que é nosso, o dinheiro que é meu, que é seu, dos grandes empresários, né, que contribuem, né, para a manutenção aí do município. Então eu vejo assim, não cabe mais, e acredito que a administração de Orlândia, na parte do executivo, tem enxergado isso, quero acreditar que tem enxergado isso através de algumas atitudes que vem tomando, porque não cabe mais. Relacionado ao Legislativo, à Câmara dos Vereadores, de fato, Adson, é lamentável o que vem acontecendo, né? Eu ouço todas as segundas-feiras, né, pela rede social, é lamentável. Haja visto por que há o descrédito, tanto descrédito no caso, no Legislativo, a nível nacional também, na Assembleia Legislativa, há uma descrença. Por quê? Porque o pessoal não faz aquilo que tem que fazer, não representa como tem que ser representada a população, e fica aquela briga entre eles ali, que isso não traz benefício para ninguém. É lamentável. Precisamos de uma Câmara assim, né? Uma Câmara onde venha de fato fiscalizar o Executivo com mais exatidão, né? Com mais presença forte no Executivo. Precisamos de uma Câmara que venha representar de fato, para isso foram eleitos, a necessidade da população. E isso, infelizmente, a gente não vê. O que a gente tem visto são brigas que ficam ali tocando de roda e que não traz benefício para a população. E nós queremos te agradecer mais uma vez, Alexandre, a gentileza aqui com a equipe da URC, ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Um abraço a você, muito obrigado pela participação, Alexandre. O Adson, eu que agradeço, e precisando a gente está aí, sempre às ordens. São 8h42.
Acorda, acorda. O quê? Você tá sonhando com seu carro novo de novo? Ué, como é que você sabe? Ai, toda noite a mesma história. Amanhã a gente vai no Sicredi e resolve isso. Vamos dormir. Vira pra lá. Vai, vai. Quando a gente faz juntos, seu sonho vira realidade. Financie o seu carro, caminhão ou moto, novo ou seminovo, aqui no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Dengue mata. É uma doença grave. Empresas geradoras e distribuidoras de energia ou de telefonia e comunicação. Lojas Bordonali é 1, 2, 3, 10. Lojas Bordonali é 10. Tudo em 10 vezes sem juros e sem mais nada. Faça seguro e durma tranquilo. Orlândia tem agora J. Eduardo Imóveis e Seguros. Agora sim você está protegido. J. Eduardo Imóveis e Seguros, franqueado Seguralta. Empresa com mais de 50 anos.